A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 256 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Oséias e é um livro muito gostoso de se ler, né? Nós vemos o amor de Deus demonstrado através das linhas deste livro. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 6 até o capítulo 10. Eu espero que você consiga fazer essa leitura. Pode ser em pequenas porções ou você pode ler tudo de uma vez. O importante é que você leia e medite na palavra do Senhor. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 6, dos versos de número 1 e 2. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amém? Bom, nós temos visto, que Oséias, ele é um profeta atípico, Assim como o profeta Ezequiel, Oséias, ele tem exemplos na sua própria vida de como é o amor de Deus. Então Deus precisa usar a vida de Oséias para mostrar ao povo de Israel como Israel tinha se comportado ou vinha se comportando e como Deus estava reagindo a esse comportamento do povo de Israel. Nós vimos que Oséias se casou com uma mulher, uma prostituta chamada Gomer, e ele vai ter 3 filhos. Cada um desses filhos representam uma ação de Deus para com Israel, Mas nós vamos aprender também que Deus manda Oséias amar essa mulher e pagar um preço por essa mulher para que ela fosse livre. E isso mostra o próprio Deus amando o povo de Israel, apesar dos seus deméritos, Ou seja, Israel não tinha mérito algum para ser amado por Deus, mas Deus amou Israel. Israel já não valia nada, mas Deus pagou um preço caro pela liberdade de Israel. E isso faz uma alusão para o próprio Cristo, Porque aqui o próprio Cristo é representado em Oséias, não só pelo nome, como pelo comportamento. Se você não viu o devocional de ontem, vale a pena você voltar e ver, O nome Oséias, ele tem o mesmo significado do nome Josué, Que o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. E esse nome Oséias e Josué, eles são o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento, Principalmente o nome de Josué, que significa o Senhor é salvação também. Então, nós temos um homem que representa a pessoa de Jesus, Da mesma forma que Oséias amou uma mulher completamente pecadora e que não amou a ele, que não tinha nada para oferecer para ele, assim Jesus também nos amou antes de nós amarmos ele. A Bíblia diz para nós que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Glórias a Deus. Da mesma forma que Oséias teve que pagar um preço pela Gomer, assim Jesus pagou um preço muito caro por nós na cruz do Calvário, nos comprando com o seu sangue. E da mesma forma que Gomer, mesmo tendo um amor incondicional sendo provada para ela era infiel para com Oséias, assim nós também somos infiéis para com Deus muitas das vezes. Bom, o capítulo 6, com o nosso texto devocional, vai nos trazer uma alusão novamente a Jesus, Porque ele diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Oséias está convidando o povo a um arrependimento, A volta para Deus representa um arrependimento. Isso mostra que esse povo estava longe de Deus, estava distante de Deus. Mas, pastor, eles não estavam na terra de Israel? A maioria estava. Eles não viam o templo? Viam, iam, frequentavam, mas estavam longe de Deus. Quem está perto de Deus não é aquele que frequenta uma igreja, não é aquele que frequenta uma religião, mas é aquele que tem comunhão com Deus, é aquele que está constantemente lendo sua palavra, orando, buscando a sua face, Se afastando dos pecados.
Então Deus está nos convidando hoje a voltar para o Senhor, ou seja, a nos arrependermos e novamente nos convertermos ao Evangelho de todo o nosso coração. Por que nós devemos nos converter ao Senhor? Porque quando nós nos afastamos dele, olha o que ele faz. Porque ele nos despedaçou. Então, ou seja, a maioria dos nossos sofrimentos é o próprio Deus quem coloca lá. Porque nós nos afastamos dele. E ele precisa colocar alguma dificuldade para que nós venhamos lembrar que nós dependemos de Deus. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma porta se fecha, né? E aí nós lembramos que precisamos orar, que precisamos buscar a Deus. Aí nós vamos à igreja, pedimos apoio do pastor, do nosso líder, né? Isso é uma volta para Deus. Então ele é quem nos despedaça. Mas quando nós voltamos para ele, olha o que ele faz. Mas ele vai nos curar, né? Ele mesmo abre a ferida, mas ele mesmo vai sarar essa ferida. E aqui nós temos agora uma comparação com Jesus muito mais clara no verso 2, porque ele diz: depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Muitas pessoas acreditam que Oséias aqui não está falando do Messias, e realmente, talvez claramente, ele não esteja falando do Messias, mas profundamente há uma revelação aqui a respeito do que Jesus fez por nós. A carta aos Romanos diz que nós somos mortos juntamente com Cristo pelo batismo, e assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos com ele. O apóstolo Paulo vai dizer na carta a Timóteo que se morrermos com Cristo, certamente com ele viveremos. Então esse texto está falando de um povo de Israel, ou dos gentios, que iriam ser sepultados juntamente com Jesus, ao passo que se arrependesse dos seus pecados. E o velho homem ali iria morrer, mas, crendo em Jesus, iriam ressuscitar com ele através do novo nascimento. E também iremos ressuscitar com ele no dia da sua vinda, né? Depois, no verso 3, Oséias faz um novo convite. E esse convite não é para voltar, esse convite não é para ressuscitar, esse convite é para uma prática. Qual é a prática? Conhecer o Senhor. Mas é somente isso que Oséias quer, que você conheça o Senhor? Não. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é uma busca constante. Você nunca vai saber tudo sobre Deus. Você nunca vai o conhecer o suficiente. O apóstolo João vai escrever no seu evangelho que a vida eterna é conhecer a Deus eternamente. Conhecer a Deus eternamente. Por isso, todos os dias, nós temos que buscar conhecer a Deus. Ontem nós vimos que Oséias profetizou que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então é por isso que nós temos que dar importância ao estudo da Santa Palavra de Deus, porque isso é o que Deus espera de nós. Mas por que devemos conhecer e buscar cada vez mais conhecer a Deus? O verso 6 nos responde e diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ou seja, conhecer a Deus é melhor do que oferecer sacrifícios e do que oferecer holocaustos. Mas pastor, hoje eu não mato mais um animal. Hoje eu não imolo mais um cordeiro diante do altar. Verdade, mas muitas das vezes nós fazemos votos, entramos em propósitos. Muitas das vezes existem pessoas que vivem em rotinas exaustivas de consagrações e etc. Pastor, você está falando que eu não tenho que me consagrar, que jejuar? Não, muito pelo contrário, deve sim. Todos nós temos que orar, temos que nos consagrar, nos santificarmos e jejuarmos. Mas existe um jejum que agrada a Deus. Nós vimos lá em Isaías, que é aquele jejum que não busca benefício, que não busca bens materiais. E existe esse tipo de jejum, que é em busca de bens materiais, de restauração, muitas das vezes não agrada a Deus, porque é um esforço desnecessário. Se nós buscássemos, nos esforçássemos em conhecer a Deus, nós iríamos saber que o que Deus espera é que nós o agrademos, né? Através da misericórdia, do amor, da santificação, e automaticamente seríamos abençoados. Mas como nós não procuramos conhecer a Deus, nós preferimos seguir o caminho mais difícil, né? Em vez de trilhar o caminho mais fácil.
Bom, mas esses capítulos têm mais ensinamento para nós. Lá no capítulo de número 8, nós vamos ver que Deus está castigando o povo e promete mais castigos. Por quê? Verso 7 do capítulo 8 diz assim: porque semearam ventos e colherão tempestades. Ou seja, eles estão sendo castigados porque eles semearam ventos. E o resultado da sua semeadura é uma colheita de tempestades e dificuldades, né? Observa que a lei da semeadura não falha. Aquilo que a gente semeia é o que a gente colhe. O que a gente planta é o que a gente vai receber como resultados. Toda prática traz uma consequência. Agora, por que eles estão colhendo tempestades? Verso 14 diz assim: porque Israel se esqueceu do seu Criador. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós estamos plantando ventos e vamos colher tempestades. Lá no capítulo 10, no verso 13, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Capítulo 10, verso 13. Vocês lavraram para a maldade e colherão injustiça. Então observa que o que eu faço interfere muito nos resultados que eu vou colher. Se eu plantar maldade, se eu plantar injustiça, se eu plantar brigas, eu vou colher contendas, vou colher injustiça, vou colher corrupção, vou colher maldades e perversidades. Mas Deus tem um convite para nós mudarmos o nosso plantio. Ele quer que nós plantemos coisas boas para colhermos frutos bons. Olha o que diz o capítulo 10 e o verso 12 de Oséias. Então eu disse: semeiam a justiça. E olha o que nós vamos colher: a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor. Olha o que Oséias está dizendo para nós. Se nós plantarmos a semente da justiça, o que nós vamos colher? A misericórdia de Deus. Aleluia! E a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, ou seja, é a misericórdia de Deus que nos livra do castigo de Deus e nos leva para um patamar de sermos abençoados pelo Senhor. Olha o que ele diz: é tempo de nós buscarmos o Senhor. Esse tempo é um tempo oportuno, não é tempo de nós gastarmos a nossa vida no mundo, nem no pecado. É tempo de nós gastarmos a nossa vida buscando a Deus, estando numa congregação, cantando louvores, lendo a palavra, fazendo orações, abraçando o irmão, orando por alguém, para que assim todos possam provar do amor de Deus. Olha o que ele diz: porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Olha o resultado de se buscar o Senhor. Quando alguém busca o Senhor, esse alguém está plantando um clamor, uma oração, uma sede de Deus. E o que Deus faz? Ele abre os céus e faz chover justiça sobre o seu povo. Que nessa manhã o Senhor derrame chuvas torrenciais, chuvas temporais, sobre as nossas vidas, e que nós possamos colher o melhor do Senhor nesse tempo e nesses dias. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos e te bendizemos. Também te pedimos o perdão pelo nosso pecado e pela nossa falha. Sabemos que o Senhor está sempre nos olhando e sabemos que o Senhor está sempre desejoso em ter misericórdia e abençoar a cada um de nós. Mas, Senhor, o que nós fazemos, o que nós plantamos, interfere muito no que vamos colher. Quem sabe, Senhor, nós temos semeado injustiça e temos colhido corrupção. Quem sabe temos semeado ventos e temos colhido tempestades. Quem sabe temos semeado palavras duras e arrogantes e temos colhido contendas e tristezas. Nos ajuda, Senhor, a termos uma boa semeadura, a lançarmos boas sementes, a semente da justiça, do amor, da verdade, do conhecimento de Deus, para que assim possamos colher a bênção de Deus, a misericórdia, o favor e o amor eterno do Senhor. Esteja conosco e nos abençoa, não somente hoje, mas para
todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus. E se você não estiver inscrito no canal, não perca tempo não, amado. Se inscreva aí. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.